Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre a economia da Bahia, mas sobretudo a situação das indústrias do estado da Bahia. Nós vamos conversar com Ângelo Calmon de Sá Júnior, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do estado da Bahia. Ângelo, é um prazer tê-lo aqui no Jogo do Poder com a gente. Ô Zelan, um prazer enorme estar aqui no seu programa. E falar da Bahia é sempre bom, né? Aqui com um amigo como você. E estando falando da Bahia e da Federação, que já é uma paixão, já estou lá há 8 anos. Então a gente vai se familiarizando com os feitos da indústria. A gente procura, ao longo dos anos, fazer o nosso melhor e ver onde há os gargalos que a gente pode ajudar. E é isso que a gente tem feito. A diretoria já vai para o seu segundo mandato agora, acabou de ter a eleição. Foi uma chapa única, quer dizer, há um consenso de todos os sindicatos. Foi uma eleição unânime dos 42 sindicatos votando. Apenas um se absteve porque estava com problemas de saúde. Então, a gente fica muito feliz e estamos seguindo nesse caminho aí. E essa pandemia, como a gente vai ter oportunidade de falar, deu uma pancada não só no Brasil, na Bahia, em Salvador e nas próprias indústrias. Mas a gente vai sair dessa. Mas se a gente analisar um pouco a situação da Bahia e do Brasil em geral, há um movimento de desindustrialização no Brasil forte, não é? E isso a gente sentiu bastante aqui na Bahia, né? Ao longo, eu diria aí, dos últimos 25 anos, a Bahia perdeu muito, né? E eu acho que a gente tem sempre aquela história de a economia corre para o mar, vamos dizer assim, corre para São Paulo, corre para o Rio, ou então para Brasília, onde está o poder. Mas eu acho que nós temos que pensar um pouquinho fora dessa caixa aí e ver que houve eu diria, uma má gestão, né, pública, né, que precisa, eu acho que aí nessa questão principalmente da indústria, mas eu não diria só da indústria, do serviço, porque afinal de contas banco não é indústria e nós tivemos uma perda grande aqui há 25 anos atrás com a intervenção do Banco Econômico. Então, isso tirou muito emprego, né, de muita gente, fez uma retração na economia muito grande, porque são vários serviços, afinal de contas, o estado da Bahia, 70% do seu PIB é serviço. Né? É um estado que gera muita receita através de serviço. Né? A indústria tem um papel importante, mas serviço tem realmente um peso muito grande no PIB da Bahia. Então, quando você tem uma desindustrialização, você perde também no serviço. Você não só perde na indústria, você perde. Então, o serviço sente muito isso. Né? E agora, culminando com a pandemia, né, e a saída da FOR, nós tivemos uma perda bastante grande no estado. Foi um dos estados que teve a maior queda do PIB, 7,2%, segundo o IBGE. 7,2% de queda de PIB é uma recessão brutal, em termos de números, né? Porque a época de Dilma, 2014, 2015, nós tivemos uma queda de PIB nacional de 3,5%. É o equivalente, só no setor de indústria, de 2 anos de uma recessão brutal, né? E como você tem um serviço que representa 70% do estado, o serviço caiu 13%. Quer dizer, foi o dobro. A perda no PIB do serviço foi 13%. Onde você teve alguma melhoria ao longo desses anos é exatamente na agroindústria e no agro, que você tem crescimentos positivos todos os anos. O máximo que acontece é uma estagnação de um ano sem crescimento. Nosso estado tem um polo que cada dia é mais forte, que é o polo de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. É um polo hoje bastante importante, traz uma receita importante, mas quando a gente analisa o estado da Bahia como um todo, 80% da arrecadação do seu ICMS é na região metropolitana. Sim, inclusive com a parada da refinaria, há um impacto também muito grande na receita do ICMS. A gente espera que com a venda ela retorne agora. Foram feitos vários acordos, a gente espera que
que isso volte, e a gente sabe que a gestão do Estado é muito temerária, né? Ele gere mal os seus ativos. Então, a gente espera que esse retorno da venda da refinaria que possa fazer com que volte o crescimento, que a refinaria volte. A gente sabe que isso não vem da noite para o dia, existem vários acordos, foi feito um acordo bem, que foram bons para o Estado, bom para a Bahia, acho que bom para o Brasil. Não podia a gente simplesmente perder a refinaria definitivamente aqui na Bahia. E mais a Ford, que teve um impacto grande. Agora, em termos de número, além dos 13% da queda de serviços e dos 7,2% de indústria, mas o emprego também teve um impacto muito grande com isso, não foi? Isso aí, quando a gente fala essas quedas, quer dizer, 7% do PIB da Bahia, 7,2%, 13% na área de serviço, você faz exatamente com que a Bahia tenha a maior taxa de desemprego do Brasil. Não tem nenhum estado que tenha o nível de desemprego que a Bahia tem. Está na ordem de, segundo o IBGE também, de 19,8%. Isso é muito grande para qualquer economia, né? Isso representa quantos milhões de pessoas desempregadas? Pense que nós temos em torno de 15, né, milhões de habitantes. Então, 16 milhões, né? 16 milhões. São 20%, são 3 milhões. Não, 3 milhões, né? Quase 4. Quase 4 milhões de pessoas desempregadas no Estado. Quer dizer, isso não se reverte com varinha de condão, né? Quer dizer, a gente precisa que, nesse caso aí, o governo estadual, o governo municipal, os municípios, façam um trabalho de gestão. E justamente sobre esse trabalho de gestão, eu queria lhe perguntar, quando você fala gestão dos ativos e a gestão, nós estamos falando de política e de gestão administrativa governamental. Claro. E me parece que o Estado da Bahia está com nota, apesar da percepção da população de que está fazendo um grande governo, no quesito indústria e economia, me parece que não está tão bom. Eu queria saber sua opinião, mas no próximo bloco. Ok. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Ângela Calmon de Sá Júnior, falando sobre economia da Bahia, a industrialização, indústria e como está esse setor depois da pandemia. E no bloco passado ficou a pergunta sobre a gestão estadual em relação às necessidades da indústria. Está muito aquém assim, Ângela? Bastante. E aí eu diria assim, que a gestão pública é um desastre total, né? Para não ficar falando economês aqui, e eu não estou afim, apesar de ser economista, não quero dar aula de economia, até porque se economistas soubessem de alguma coisa, estava todo o Brasil e todo mundo estava maravilhosamente, né? Bem com tudo. Mas é aquela questão da dona de casa. Se ela ganha R$100, né, e vai no supermercado e gasta 120, né, é porque alguém deixou ela gastar mais 20. Então, o supermercado permite que aquela primeira vez ela gaste um pouco mais, porque ele vai cobrar quando ela vier novamente. Com juros. Com juros. Então, ela vem de novo gastar os 100 que recebeu e gasta mais 20. Chega uma hora que ele descobre que ela não tem mais capacidade de pagar, né? Então, ele não empresta mais, e aí como é que faz para pagar? É exatamente isso. Nenhuma dona de casa sai de casa ganhando 100 e vai lá gastar 120. Ela vai gastar 80, vai gastar 70, vai gastar 60, quer dizer, vai se preocupar com a escola dos filhos, vai se preocupar com o lazer dela, ela vai fazer a gestão, né? O governo não sabe gerir, porque arrecada mal, arrecada muito bem e gere muito mal. Então, quer dizer, essa matemática não fecha em lugar nenhum. E na Bahia tem sido ainda pior, né? Porque o governo, com a reforma da Previdência... Previdência do Estado. Do Estado. O que aconteceu foi que grande parte do funcionalismo público se aposentou, criou uma dívida com o governo estadual monumental. O governo Rui Costa
negava a aposentadoria porque fizeram um verdadeiro absurdo, porque todo mundo se aproveita das brechas da lei, né, para fazer exatamente o que não se deve. O sujeito trabalha 30 anos ganhando 5 mil e nos últimos 2 anos dá um jeito lá no cargo e passa a ganhar 10 e se aposenta com 10. Né? Então, quer dizer, são brechas na lei que fazem a gestão estadual muito ruim. Né? Então, o governo, para sair dessa estagnação que está a economia baiana, ele tem que fazer a gestão dele. Ele precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado que está aposentado, ele não tem mais jeito a dar. Isso é um buraco que vai ficar pelos próximos 30 anos. Né? Com a reforma tributária, a reforma previdencial do governo federal, e a do Estado, a gente conseguiu estancar isso, porque agora quem entra no Estado vai se aposentar como nós, pobres mortais, que... Em tese, né? Em tese, até agora, pelo menos. Porque você pode ser criado as previdências privadas, o Estado, empresas podem criar, que eu acredito que é o que vai acontecer no médio prazo, eu acredito que nem no longo prazo, mas no médio prazo vai acontecer isso. Mas aí é uma questão econômica e o Estado vai ter que ter esse recurso para colocar e o funcionalismo vai ter que ter esse recurso, vai tirar do bolso, porque antes ele tirava de nós. Né? E o governo está sempre gerando novos impostos, nós estamos sempre pagando mais impostos e a gente não vê a contrapartida do Estado em relação à saúde, em relação à educação, né? Em relação a nada, a investimentos no Estado. Né? Se fala muito de investimentos no Estado, mas não é isso que está se mostrando com a queda de 7,2% do PIB. De infraestrutura, quase nada de investimento, né? E sem infraestrutura não tem empreendimento. Pois é, então então, quer dizer, nessa questão, a gente precisa entender que o Estado, de uma forma geral, e aí eu diria de uma forma geral mesmo, não é só do estadual. Eu acho que municipal, a Bahia tem uma quantidade de municípios absurda, né? Eu acho que existe a reforma administrativa que precisa reduzir o número desses municípios. Tem município com 2.400 habitantes, então não tem a menor condição de você ter uma Câmara de Vereadores de um município de 2.400 habitantes. Então, quer dizer, precisa haver a reforma administrativa, a reforma tributária, né? Houve a reforma da Previdência, então falta muito do Estado em relação ao que os empresários... E nós, da indústria, como de serviço, como da agroindústria, estamos cansados, né, de sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco somos nós que somos pagadores. O Estado se vale de uma ferramenta muito eficiente de arrecadação. Hoje tudo é digital. Ele pode simplesmente, com uma canetada amanhã, criar qualquer imposto e vai no Congresso, e o Congresso acaba apoiando porque são as emendas que fazem com que esses políticos se elejam. Então, vamos dizer assim, é uma máquina muito, eu não digo corrupta porque o termo é até pesado, né? Mas é uma máquina que não se vende. O sentido próprio da palavra corrompida, no sentido de estragado, né? No sentido de não ser o normal funcionamento. Então, nós estamos com a máquina com um funcionamento equivocado, vamos chamar assim. Exatamente, quer dizer, mas isso, vamos dizer assim, é difícil, o país, por ser previdencialista, mas se a gente analisar hoje o sistema presidencialista, nós não vivemos um sistema presidencialista, né? É meio híbrido. É uma coisa meio híbrida, generis. Onde existe hoje um quarto, eu diria um quarto, apesar de ser o terceiro poder, que é o lado jurídico, mas o Supremo Tribunal se tornou, eu diria, um quarto poder, né? Porque está legislando, né? Em alguns casos equivocadamente, mas em alguns casos também muito acertadamente. Mas a grande questão que eu queria lhe fazer é o seguinte, mas assim, os empresários precisam tanto assim do governo, eles não poderiam dar jeito nos seus próprios problemas com os recursos que têm? Mas repare, é lógico que Porque essa é uma pergunta que o telespectador pode ter, por exemplo. Eu acho que o Estado ele tem o dever de cuidar da infraestrutura. Não existe empresa, e é o que a gente tem feito hoje. A indústria
tem entrado dentro das infraestruturas através das PPPs, né? Porque o governo não tem poupança, né, para fazer investimentos, né? Você vê, a gente olhar a questão, por exemplo, das rodovias, né? O Ministério da Infraestrutura tem um orçamento de 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Isso não é nada. Você está vendo o Congresso falando aí de 20 bilhões, 30 bilhões, 50 bilhões. O Ministério da Infraestrutura, no Brasil, tem um orçamento de 6 bilhões. Só 5,5 bilhões é só para manutenção de estradas. Nós não estamos falando de ferrovia, não falando de nada. Me parece que esse dado pode estar, mais ou menos esse eu tenho certeza, que algo em torno de 2,5% do PIB nacional é necessário para a manutenção da nossa infraestrutura. Como a gente não consegue investir esse valor, a gente investe um valor a menos, então nós estamos a cada ano, em vez de construir, desinvestindo, perdendo infraestrutura viária. E a maior parte de nossas vias não sequer é asfaltada. Pois é, então, o que é que a gente precisa fazer? Quer dizer, aí você me perguntou, e o que é que as indústrias, o que é que nós podemos fazer? Nós já fazemos muito, porque se você pensar, as empresas hoje, no geral, pagam 37%, quase 40% de imposto ao governo. E esse governo gasta mal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, nas eleições, mudar quem está gastando mal. Porque o Congresso é o espelho da sociedade, né? Nós não vamos achar que vamos melhorar a nossa sociedade votando em quem está nos fazendo tão mal. Então, quer dizer, é um paradigma essa questão, né? Nós queremos melhores políticos, mas somos nós mesmos que votamos neles, os piores, né? Então, não vou dizer que são todos, né? A gente generalizar exatamente, é uma sociedade que vota nos seus dirigentes e tem muita gente boa, tem muita gente dentro do governo querendo fazer a diferença. Eu gosto muito de falar nele, que eu acho que é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que ele é daqueles caras que realmente entusiasma com o que ele faz. Ele não fala tanto, né, mas faz muito, né? E é difícil, o sistema que foi criado no Brasil, do Estado, de como o Estado gerencia suas contas, é muito difícil de um empresário ele enxergar que ele luta aquele dia para gerar emprego, criar renda, né? Eu digo o seguinte, você não faz ideia da quantidade de ações que foram desenvolvidas junto da Federação das Indústrias aqui do Estado, logo no início da pandemia. Vamos falar sobre elas no próximo bloco? Vamos. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, começando essa noite com Ângelo Calmon de Sá Júnior, que é o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Ângelo, no bloco passado, a gente ficou de saber quais foram as ações que a indústria fez no começo da pandemia. Eu até me sinto mais à vontade de falar nisso, porque isso é uma coisa que depende de nós, né? Quando a gente se propõe a ajudar o próximo, né, e não dependemos assim diretamente do governo, né, a gente faz aquilo com muita vontade, querendo fazer o melhor pela indústria, pelo povo da Bahia. E a FIEB foi muito rápida nessas ações. Quando decretada a pandemia, quando as pessoas decidiram mais, não decidiram não podiam, foram fechadas seus escritórios, indústrias, shoppings e etc. Acho que com 3 dias, a Federação das Indústrias conseguiu fazer 400 e poucos mil litros de álcool gel, né, com doações de várias indústrias, principalmente da indústria sucroalcooleira. E todo esse álcool foi doado, né? Foi todo doado para o Estado. Nós, junto com todos os empresários da Bahia, e aí, apesar de ter sido a federação que capitaneou isso, mas veio da área também da FEComércio, foram vários empresários que se juntaram, fizemos uma doação para o governo do Estado de 50 respiradores, né? Isso deu mais ou menos 9 milhões e 200
R$ 1.000 nos respiradores. É que vocês consertaram muitos dos que estavam quebrados, Mais de 100, acho que quase 200 respiradores foram consertados e vieram... gratuitamente. Gratuitamente vieram de todos os estados, não foi só da Bahia, né? Vieram de todos os estados. Então, isso foi muito importante, uma ferramenta que houve uma falta, quer dizer, um sucateamento desses respiradores ao longo desses anos, em diversos hospitais, em diversos estados. Então, a gente fez uma recuperação bastante grande. Fora ações de ir, por exemplo, atrás do BNDES para financiamentos da pequena, micro e média indústria. No BNB, conseguimos com o BNB uma taxa de 0,35 ao mês de financiamento de capital de giro. Isso deu um fôlego, porque você pensar que é um valor abaixo do valor da poupança. Né? Sim, mas de qualquer forma mais alto do que a taxa de juros dos Estados Unidos na mesma época. Sim, mas aí nós temos que... estamos num país que, como eu disse, como o governo gasta muito mal, ele acaba tendo que ter suas taxas cada vez mais altas para se autofinanciar e financiar o que é mal gerido, né? Então, mas o Brasil conseguiu dar uma derrubada na taxa de juros que nunca existiu nos últimos 30 anos ou 40 anos, chegar a esse nível de taxa de juros Selic. Mas parece que a gente atingiu e está subindo de novo. Mas você, na hora que vem, começa a inflação a subir, o governo não tem outra ferramenta, mas eu digo o seguinte, não é que o governo não tenha uma ferramenta, é porque são 3 poderes. A gente precisa que haja um acordo e que todo mundo trabalhe, reme a favor. Não adianta um remar a favor e 2 remarem contra. Então, quer dizer, o Congresso já deveria ter feito o trabalho, né, de fazer a reforma tributária, fazer a reforma administrativa e não fez. Né? E pelo visto não Nós já estamos saindo praticamente do governo Bolsonaro e não se fez. Conseguiu fazer a fórceps, a reforma trabalhista e reforma da Previdência, mas as 2 reformas mais importantes para o país, que é a reforma tributária e a reforma administrativa, não fez. Então, quer dizer, na hora de uma pandemia, isso afetou a todos nós, né? Não afetou o governo, não afetou só o empresário, afetou todos nós. E a federação, ela procurou, nessa questão de respiradores, procurar junto das entidades para conseguir os financiamentos para a pequena e média indústria, que foi realmente assim, muito importante. E nós criamos ações de vias de comunicação, via WhatsApp, para o industrial perguntar, o colaborador da indústria poder perguntar o que é que pode ser feito. Fizemos inúmeras, eu teria que... Mas mesmo assim nós perdemos indústrias aqui durante esse período. Bastante. Não é só perder a indústria que ao longo desses anos saiu daqui, é a perda de fechamento definitivo de um número absurdo de indústrias. Quer dizer, o impacto para a indústria baiana foi um negócio assim, eu acho que não é só para a baiana. A baiana sofreu bastante, mas as indústrias como um todo no Brasil tiveram... A quantidade de indústrias fechadas é um absurdo. Tá voltando, a federação tem feito um papel importante nessa reativação de procurar trazer essas empresas através do CIEB, que é um dos órgãos que compõe, junto à Federação das Indústrias da Micro e Pequena Empresa, a fortalecer essas pequenas indústrias prestando serviço, né? E serviço vem das mais diversas esferas, principalmente no nosso Senai Cimatec. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Porque isso aí tem uma questão importante, que é um centro top. O telespectador que não conhece o Senai Cimatec, ele tem supercomputadores, tem uma estrutura fenomenal de pesquisa e desenvolvimento de produto. E eu queria falar bastante sobre o Senai Cimatec, mas vamos fazer isso no último bloco, tá certo? Tá ok. Voltamos já depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Ângelo Calmon de Sá, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Ângelo, no bloco passado a gente falou do Senai Cimatec. Vamos falar dele agora. Agora é um projeto lindo. Foi vocês que desenvolveram tudo do zero, né? Eu diria assim, são 19 anos, vários presidentes passaram pelo Cimatec. Eu diria assim que é a galinha dos ovos de ouro da indústria, é o Cimatec. O Cimatec, quem conhece, e aí eu quero assim convidar a todos da Bahia, independente de ser indústria, serviço, qualquer pessoa que realmente goste de tecnologia e veja o que é que a federação faz pela Bahia e pelos baianos, tem que ir no Cimatec. O Cimatec hoje é um centro de tecnologia, né? E eu diria que não cria tecnologia só para os baianos, para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos linkados com vários institutos no mundo afora, Alemanha, Estados Unidos e vários países aqui da América Latina e da Europa. E é um orgulho muito grande. Eu acho que isso a gente pode bater no peito e dizer, o Cimatec é na Bahia. E é um centro de tecnologia que vem se destacando porque o governo federal lançou um programa que é o Embrapi, e hoje praticamente 60% dos recursos no Brasil do Embrapi vão hoje para o Cimatec. Aí você diz assim, mas por que tem alguém conhecido lá? Não, é porque tem os melhores projetos e o Embrapi ele só financia projetos top. E isso a gente tem feito muito, porque tem uma equipe no Cimatec que é aquela equipe que faz tudo por amor. A gente vê lá e a gente sente nos olhos, desde o estudante, nós hoje temos 9 cursos de engenharia, um de arquitetura, 3 cursos de mestrado, 2 cursos de doutorado na área de engenharia. Então, com nota 5, né, estamos hoje é o melhor centro universitário do Norte e Nordeste. Pelo menos em equipamento vocês estão na frente de todo mundo. Você tem supercomputador? Nós temos lá 6 supercomputadores que hoje dá uma capacidade onde nós somos o maior centro de computação do hemisfério sul, né? Temos um nível, hoje todo o computador que gere todo o sistema do SUS está no Senai Cimatec. E nós estamos avançando nessa proteção e nessa via de melhorar o controle da pandemia e estamos fazendo já com a Anvisa liberando a fase 1 e 2, que é a nossa vacina de RNA de terceira geração. É a única hoje no mundo, né? Pode parecer que o mundo tenha vacinas mais avançadas, mas não tem. A vacina mais avançada para 2021 aí, possivelmente no final de 2021, será a vacina criada aqui em parceria do MIT e do governo indiano. Então, estamos fazendo essa vacina com muito sucesso. Isso começou lá logo no início da pandemia. Não sei se vocês se lembram que nós criamos aqueles dutos para os hospitais sim. de higienização. Isso foi um passo importante. Então, quer dizer, o Cimatec, tem coisas aqui que não... São tantas coisas para falar do Cimatec, mas é um orgulho muito grande a gente ver os estudantes saindo aqui do Brasil, visitando outros países, levando a tecnologia, ensinando a outros países a nossa tecnologia. Nós temos hoje uma satisfação de ter um robô autônomo, que hoje é utilizado na indústria petrolífera, de águas profundas. Então, isso é um robô que vem desenvolvido aqui. Foi desenvolvido aqui, a pedido da empresa de petróleo, que fez a solicitação e acabou, vamos dizer assim, sendo utilizado para várias coisas. Quer dizer, na área da Marinha, nós temos feito parcerias muito importantes com as Forças Armadas, Marinha e Exército, principalmente, que são 2 parceiros hoje, com a demanda, ajudaram assim numa quantidade enorme nesse início da pandemia, com aviões, navios, e todo o Exército realmente se empenhou muito nesse programa de ajuda.
E o Cimatec tem sido um destaque, eu diria, a nível nacional. Hoje é respeitado mundialmente o Senai Cimatec. É um orgulho, deve ser um orgulho para nós baianos ter o Cimatec aqui na Bahia, ter esse desenvolvimento. O Cimatec continua crescendo. Tem o Cimatec Park, que é a segunda versão do Cimatec, que é em Camaçari, é uma área de 4 milhões de metros quadrados, né? Já tem um desenvolvimento bastante grande, são empresas que não podem estar aqui no Cimatec, aqui dentro de Salvador, por questões ambientais e tal, então está lá. E nós já vamos avançar aí, uma coisa que nós dois gostamos, que é o Cimatec Mar. Isso é bom. Agora me diga uma coisa, isso quer dizer que, apesar das notícias negativas, nós temos esperança que a indústria venha a se tornar preponderante também aqui na Bahia? Com certeza. Esse é o objetivo do Senai Cimatec, é trazer novas tecnologias, avançar. Nós estamos avançando muito nessa área de novos compostos para a parte toda civil de obras, quer dizer, existem vários componentes, vários tipos de materiais. Mas isso digamos assim, é a tecnologia do industrial top. Ponta. Isso. Mas e aquele industrial que está começando, ele também tem acesso a essas informações? Tem através do que a gente monta hoje na FIEB, que são as startups, né? Então, hoje, um pequeno industrial, ele pode vir através de uma startup, mas ele pode também, no Cimatec, através de uma própria indústria, o Cimatec ele tem como treinar, através do Senai, pode treinar funcionários, você pode estabelecer uma indústria de cosméticos, e você quer montar um novo tipo de cosmético. Então, você pode fazer isso dentro da FIEB. A FIEB tem condição de treinar, de montar a equipe, né? Ou seja, é como se fosse um sistema de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Então, você consegue isso dentro da FIEB. Então, você pode montar uma empresa do zero dentro da federação, né? E ela entregar pronto, entregar o pessoal treinado, modelado todo tipo da indústria, de como começar, de como fazer. Nós temos lá, junto com a McKinsey, a indústria 4.0, né? Isso a gente tem reverberado para várias indústrias que têm procurado o Cimatec para melhorar a qualidade de seus serviços e como fazer uma indústria 4.0. Isso tem crescido a produtividade das indústrias enormemente. Várias indústrias, eu digo, desde microindústrias a grandes indústrias, têm se valido toda essa tecnologia que nós temos avançado lá no Cimatec ao longo desses últimos 19 anos e continuamos crescendo. Que legal. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. É muito pouco tempo para a gente falar do nosso Cimatec. Não é verdade? Agora, tem um minutinho final. Eu queria lhe pedir o seguinte, o recado, o que a indústria está precisando do prefeito de Salvador e do governador do estado da Bahia? E ele agradece a sua presença aqui com a gente. Aí você me deixou no fim na saia justa, não foi? Um pouquinho. Não, eu acho que não só o governo do estado, como a prefeitura de Salvador, sabe que a indústria fez muito, que a indústria da Bahia fez muito, não só pela Bahia, como pela cidade. E eu acho que está na hora, tanto o governo do estado como a prefeitura, dar como dizer assim, eu diria assim, não carta branca, mas mostrar que o governo também pode fazer mais. E fazer mais é aquilo que eu vinha falando no início, fazer gestão, né? Não adianta ficar criando impostos, né? Tem que fazer gestão, tem que mexer na esfera administrativa do governo do estado, do governo municipal, para que possa tirar um pouco dessa carga tão pesada hoje na indústria, e eu diria em todos os setores da economia baiana. Está na hora de tirar um pouco desse peso, fazer a gestão de casa, né? Limpar o que está de errado, ver o que é que pode fazer, porque só assim, eu acho que juntando de braços dados mesmo que a gente pode crescer. A Bahia, a indústria está pronta para sair de braço dado com a esfera municipal, estadual, mas a gente quer ver do Estado esse empenho, né? Na melhoria de serviços e na gestão
como um todo. Quer dizer, a gente não pode, o Estado, continuar achando que é cobrando mais imposto, né, que vai mudar alguma coisa. A gente precisa mudar a gestão. É muita crueldade estabelecer uma carga tão alta para que os animais puxem essa charrete. Acho que é muita crueldade. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Zilan. Obrigado a todos. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.